eu sou Kathleen Stefanovic, diretora de sinistros aqui na Junto Seguros, e vim hoje falar um pouquinho mais sobre o novo Marco Legal de Seguros que tanto impacta as nossas operações no dia a dia. Sejam bem-vindos. Bom, realmente a nova lei de seguros trouxe o ponto do questionário de risco, mas vale lembrar um pouquinho, né, que a nova lei de seguros é para todos os ramos, né, e a gente precisa perceber que o seguro garantia tem algumas peculiaridades, né, na forma como ele é estruturado. Primeiramente, por ter uma relação que envolve três partes: tomador, seguradora e segurado. Então, quando a gente fala do questionário de risco, ele funciona muito bem para outros ramos, saúde, previdência, que você tem uma padronização nas perguntas ali que o segurado recebe para responder. Quando a gente fala de seguro-garantia, e especialmente quando a gente trata de emissões na ponta, na plataforma, logicamente a seguradora já segue um fluxo ali de questionamentos, né, até chegar o momento da emissão ou eventualmente internalização daquela demanda, considerando eventualmente o risco que está envolvido. E o questionário de risco especificamente, ele não é utilizado no seguro-garantia nesse formato de questionário. A gente tem muito mais pedidos de esclarecimento sobre o risco, né? E vale lembrar, quando a gente tem um pedido de esclarecimento, ele só tem as consequências que a lei traz do culposo e do doloso quando esses fatos são trazidos pelo segurado, já que a consequência dessas respostas, omissões no caso, são direcionadas a ele. Então a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais considerando o produto de seguro-garantia do que a lei fria. Pode ser que a regulamentação da SUSEP em algum momento trate esse tema. A gente já sabe que no plano regulatório da SUSEP para 2026, a circular 662, que ela é específica do seguro-garantia, deve ser revista nesse ano. Pode ser que aí a gente tenha alguma novidade também sobre esse ponto. Acho que é importante falar de grandes riscos, né? O novo Marco Legal de Seguro tratou de grandes riscos e colocou que parte vai ser aí determinado dentro da regulamentação. Hoje a gente tem a resolução 407 do CNSP, que trata dos requisitos para grandes riscos. Até o momento a gente não teve mudança nessa normativa, ela deve sofrer mudança aí e esperamos que ainda dentro desse ano. Então, até o momento, grandes riscos, os requisitos estão dentro da resolução 407 do CNSP. Até o momento isso não mudou, mas pode sofrer alterações, já que o próprio novo Marco Legal de Seguros determinou que alguns pontos para grandes riscos vão ser determinados em regulamentação específica. Uma dúvida comum que surgiu, e ela não surgiu tanto pelo marco legal, mas muito mais pela consulta pública da SUSEP de circular de danos, foi a disposição que veio nessa consulta pública que determinou que as condições particulares precisam ser protocoladas. Vale lembrar que isso ainda está em fase de consulta pública, né? Não é o draft final dessa circular, mas a lei não traz esse requisito, né, de obrigatoriedade de protocolo de condição particular. E nem faz sentido ter. A condição particular tem como fundamento particularizar algo dentro daquele risco. Então você olha o risco, olha o contrato e sente a necessidade de que o seu produto, que foi protocolado já na SUSEP, precisa de uma alteração para atender aquele risco. E é por meio de condição particular que as seguradoras fazem isso. Então, ter uma condição particular protocolada toda vez que ela for utilizada é impossível de ser cumprido pelas seguradoras, né? Não faz o menor sentido. Acho que a cautela que se tem que ter é que a condição particular não pode prejudicar o direito do segurado. Ela vem para adequar ao risco que está envolvido no contrato garantido, por exemplo. Mas, logicamente, a gente ainda não tem esse draft final dessa consulta pública, pode ser que essa condição não continue, mas fato é que para o seguro-garantia, diante até da peculiaridade do que é uma condição particular, fazer o protocolo é impossível, até porque o protocolo tem uma burocracia para ser feita, né? Você tem que fazer o DEPAR, a carta de encaminhamento, então você tem alguns ritos para seguir que na operação do dia a dia e com a agilidade que se precisa para as emissões na atualidade, protocolar todas as condições particulares não é viável dentro do produto. O novo marco legal trouxe, logicamente, todo um racional sobre regulação de sinistro. Fato é que as seguradoras muitas vezes buscam apoios externos, né, reguladores, escritórios, para o apoio na regulação. Eventuais prazos que a seguradora tenha combinado com esses seus prestadores jamais podem influenciar o prazo regulatório que o segurado espera, né, de receber o posicionamento final da seguradora.
Então não há com o que se preocupar. Eventualmente as seguradoras que têm esses prestadores de serviço para apoiar na regulação de sinistro têm que tratar isso sempre observando o prazo regulatório. Então cabe a cada seguradora adequar isso com seus prestadores, mas o prazo regulatório precisa ser seguido e cumprido pela seguradora. Muito se escuta de falar sobre a aplicabilidade da nova lei, né? Se ela se aplica a partir do momento que ela entrou em vigor para frente ou se ela tem algum efeito retroativo. Logicamente, ela se aplica a partir do momento que ela entrou em vigor para as apólices emitidas sobre a sua égide. Então, se a gente está falando que eu emiti uma apólice em 2024 e o sinistro aconteceu em 2026, esta apólice, essa regulação de sinistro vai seguir a regra do momento da sua emissão, até porque o clausulado da apólice está adequado à norma que existia no momento que ela foi emitida. Não tem como você pegar uma nova norma que tem um racional diferente e querer aplicar, sendo que não é o que está escrito na apólice de seguro. Então, o que vale é momento da emissão e o que está escrito na apólice de seguro. Obviamente que as apólices emitidas a partir de 11 de dezembro de 2025 já atendem à nova lei e, quando sobrevier o sinistro, vão ser reguladas conforme nova lei e conforme condição contratual que está nas apólices que já atende ao novo marco legal. A circular SUSEP 662 é a circular que trata do garantia. Ela não foi revogada, mas a gente sabe que a SUSEP se manifestou falando que o que a 662 contradiz a nova lei de seguro deve se seguir o que está na nova lei de seguro até que haja a revisão dessa circular. Então, até o momento é essa orientação que deve ser seguida e a partir do momento que tiver a revisão da circular 662, que já está prevista para acontecer esse ano pelo órgão regulador, os produtos serão ajustados novamente para atender essa regulamentação. Se você quiser saber mais um pouco sobre o novo Marco Legal de Seguro, assista ao nosso webinar que está disponível no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo!